Seja bem-vindo, bem-vinda ao universo dos personagens. Meu nome é Marcelo Hatakeyama e peço desde já o seu apoio. Dá um joinha neste vídeo e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, tá bom? Fazendo favor. Muito obrigado. Agora, vamos ao vídeo de hoje da Era Espacial. A temporada de caça da Turma dos Dinossauros. O ano 119. Vamos ao vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao universo dos personagens. Pois é, gente, vocês gostaram de ver o primeiro vídeo, né? O vídeo antes desse que mostra um pouquinho da Turma dos Dinossauros? Então, é a parte da solenidade, o dia da Turma dos Dinossauros, o dia 8 do segundo mês, 1919. É a temporada de caça, mas só que esse ano, 119, vai ser diferente. E a novidade é que a gente lembra, o Laranja-Sauro dividiu a turma dele em dinossauros grandes e menores. A parte dos dinossauros menores, que ficarão na planície dos dinossauros, vai ser um tipo de jogo da conquista, né? A temporada de caça da parte deles vai ser como se fosse um jogo. E para isso, né, toda aquela região, aquela área, ficou dividida em duas partes. A área dos dinossauros carnívoros e a área dos dinossauros herbívoros. E cada grupo vai ter que invadir o território do outro. Vai ser assim. Agora, vamos ver como é que isso vai ser na prática. Então, o PP ele dividiu, a gente pode ver nas figuras, né, no vídeo, como está dividido. A gente pode ver a equipe dos carnívoros, né, reunidas ali com o Velociraptor alaranjado, né? Ele está organizando ali como eles vão caçar os carnívoros. Que para eles poderem vencer, eles têm que invadir o território dos herbívoros e vencer todos eles. Não deixar que eles entrem no território deles, dos carnívoros. Porque a regra é o seguinte: os carnívoros só podem caçar dentro da área dos herbívoros. Então o herbívoro que entrar no território dos carnívoros, ele não pode ser mordido. É desse jeito. E a parte dos herbívoros é o seguinte: eles estão ali sendo orientados pelo dragãozinho azul. Inclusive, esse jogo da conquista aí, da caçada dos dinossauros, do grupo dos menores, quem inventou esse jogo aí foi o dragãozinho azul. Pois é, ele e o estegossaurinho e o triceratops azulzinho, né? Eles dois é que organizaram isso. E o Laranja-Sauro está fazendo uma experiência para ver se vai dar certo. Então ele está organizando ali, né, fazendo a sua estratégia para como os herbívoros não vão poder fazer para poder vencer esse jogo. Então aí o que o dragãozinho ele combinou o seguinte: ele dividiu todo esse grupo de herbívoros que vocês estão vendo em 3 grupos. O grupo liderado pelos Parasaurolophos são os dinossauros corredores. Então, o dom deles é correr. Então, são os mais ligeiros. Então, eles vão servir para atrair os dinossauros carnívoros para o lugar que eles querem. Então, eles vão atrair, vão enganar os carnívoros. Já o grupo dos estegossauros, né, que tem os tricerótopes, né, tem aquele que tem a cabeça dura, ele é chamado de cabeça dura bege. Eles são o grupo dos dinossauros lutadores, porque eles são herbívoros, mas sabem lutar. Então eles sabem se defender, eles vão enfrentar os carnívoros. E dentro da Câmara Branca, que tem um campo de força, vai ficar os saurópodes.
os dinossauros pescoçudos, que não são muito rápidos, né? São lentos e eles também não sabem lutar. Então são os mais indefesos dos herbívoros, dos dinossauros herbívoros. Então eles serão o grupo que vai fugir para a área dos carnívoros e ficar ali em segurança. Mas eles vão fazer isso na hora certa, na hora que o dragãozinho der a ordem. Quando ele desligar o campo de força, eles fugirão para a área dos carnívoros e vão ficar lá em segurança. Então ficou tudo certo, tudo organizado. A gente vê que nessas duas áreas é divididas, separadas por um portão, tá? Numa passagem que tem entre os dois territórios. Quando aquele portão se abrir, os carnívoros invadirão até a área dos herbívoros e eles vão ter que dar o jeito deles para fugir, né, para o lado dos carnívoros. Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Então, na área dos herbívoros, a gente vê lá os cactos, né, e a samambaia pré-histórica, né, que são o grupo dos vegetais dos dinossauros. Eles estão ali só de olho para assistir a temporada de caça. Eles são a alimentação dos herbívoros. Vocês podem notar que na parede verde da área dos carnívoros, vocês vão ver uns dinossauros voadores, né, que são pterodáctilos, né? Eles estão ali encostadinhos e eles também vão atacar na parte aérea. Só que, na verdade, eles não estão muito afim de participar não, sabe? Eles, de tanto ouvir os protestos do Padre Paulinho, eles estão pensando se é justo eles atacarem os amigos herbívoros. Vamos ver como é que isso vai terminar no final. E o dragãozinho azul e o tricerátops azulzinho ficarão lá na coluna, lá em cima, né, na parte alta, né, da área dos herbívoros, para coordenar as ações dos grupos, né? Então eles estão usando a inteligência. Vamos ver se eles vão vencer. Então chegou o momento de começar esse jogo. Aí vocês podem notar as posições, né? O grupo dos dinossauros corredores estão ali perto do portão, né? Já para atrair os dinossauros na área que eles querem que os dinossauros vão. Então eles vão atrair. Enquanto isso, o outro grupo dos lutadores já estão no outro lado, que eles atacaram os dinossauros carnívoros pelas costas. E é isso aí. E quando os carnívoros os herbívoros estiverem na vantagem, aí vai ser um momento em que os saurópodes vão poder correr lá para o lado do território dos carnívoros e ficar em segurança. Então vamos acompanhar isso na prática, vamos ver como é que vai acontecer. Então chegou a hora de começar o jogo da conquista. É a temporada de caça da parte dos dinossauros menores. Então, aí tava lá tá todos os carnívoros ali na sua área, esperando o portão abrir, para eles poderem invadir a área dos herbívoros. Pois é, assim que o jogo começa. Então, quando o portão abriu, eles começaram a correr atrás do grupo dos dinossauros corredores herbívoros, né? Então, eles começaram a correr, indo para aquela área lá atrás, que é a área que eles queriam que os carnívoros ficassem. Enquanto isso, o grupo dos lutadores começou a correr, dar a volta e seguir os carnívoros atrás, porque aí eles querem atacar os carnívoros pelas costas. Pois é. E aí os corredores continuaram a correr, e aí eles deram aquela volta, e aí quando os velociraptores perceberam que eles estavam continuando a correr, então eles continuaram a perseguir os corredores. Mas aí a maioria dos carnívoros foram surpreendidos pelos lutadores herbívoros e começou o embate entre eles, né? Começou o duelo, a luta entre carnívoros e herbívoros.
Então os corredores, eles continuaram correndo e entraram na área segura, né, que é a área dos carnívoros. Então, lá dentro, os carnívoros não podem atacar eles, sendo que dois dos Parasaurolophus, né, não conseguiram entrar na área segura e foram alcançados pelos velociraptores, e eles foram vencidos. Então, os outros ficaram lá na área segura e os velociraptores não podiam entrar, né? Então eles decidiram voltar para ajudar os seus amigos que estavam lá lutando com os herbívoros. E aí a maioria dos carnívoros foram vencidos pelos lutadores. Com muita coragem e disposição enfrentaram lá seus opositores, né, os carnívoros, e conseguiram vencer a maior parte. E aí a luta continuou, né? Os carnívoros lá lutando. E quando aí a maioria dos carnívoros foram vencidos pelos herbívoros que estavam ali lutando, então foi a hora que o dragãozinho azul desligou o campo de força e aí todos os dinossauros pescoçudos, os saurópodes, né, começaram a correr mais que podiam para a área segura. Então, eles começaram a ir lá correndo o mais que eles podiam, né? Enquanto isso, a luta continuava lá na área grande. E eles correram e entraram, conseguiram entrar. Né? Os pescoçudos conseguiram entrar na área segura e foram recebidos pelos seus amigos ali, o primeiro grupo que tinha entrado. Beleza! Aí o que acontece? Só sobrou dois dos três velociraptores, só ficaram dois: o alaranjado, que é o chefe, e o amarelado. E aí então, dois dos dinossauros lutadores partindo para cima deles com toda a força: o cabeçadura e o Triceratops marronzinho listrado. Então eles deram uma cabeçada, uma chifrada neles e conseguiu derrubar eles. E aí é onde eles aproveitaram, né, esse grupo de lutadores, aproveitaram para correr para a área segura e foram correndo, né, antes que os dinossauros levantassem. Só que aí os velociraptores começaram a se levantar do desmaio e começaram a perseguir eles. Correram mais que eles podiam para tentar alcançar aquele grupo, o último grupo dos herbívoros. Enquanto isso, o outro grupo lá na área segura estava lá, só esperando os amigos chegarem. Né? Eles correram tanto, mas não adiantou nada. Eles conseguiram passar pelo portal e o portal fechou-se de repente. E os velociraptores deram de cara no portal fechado, focinho, e caíram desmaiados. Vitória para os herbívoros! Os herbívoros todos reunidos ali, comemorando a vitória. Pois é, gente. Pela primeira vez num torneio, numa temporada de caça, né? Os herbívoros venceram os carnívoros. E que legal! Vitória para os dinossauros herbívoros. E aí, lá os velociraptores estão lá desmaiados lá. Vocês podem notar que num determinado momento o PP teletransportou todos os dinossauros vencidos, né? Os desmaiados, mordidos, os feridos para fora da área de atuação, né? Então, isso aí. Eles foram todos para a turma do Angusto lá na enfermaria. É isso aí, gente. Então, isso foi a parte dos menores. Vitória para os herbívoros. Legal, deu certo, viu? A inteligência venceu a força bruta. Pois é. Agora vamos ver como será a parte dos dinossauros maiores. Então, chegou o momento agora da luta, do enfrentamento, da caçada dos dinossauros maiores. E aí então vai acontecer tudo na montanha azul da turma dos dinossauros. Então na parte mais alta, lá no pico, né, da montanha,
vai ficar os carnívoros, né? Que no caso é o tiranossauro verde, o tiranossauro bocudo e o carnivossauro bege. Então, eles é que vão atacar os herbívoros. E os herbívoros são os iguanodons, né? O grupo dos iguanodons que estão ali junto com o salim, né? E na parte de baixo vai ficar, dos carnívoros, vai ficar o laranjasauro, né? Que é o chefe da turma dos dinossauros, o dragãozinho, o dragão vermelho, o tubassauro e também o alossauro verde com chifres. Pois é. Então, esses são os predadores da parte de baixo da montanha, né? E vou enfrentar os demais herbívoros que estão ali, né? Sendo que entre os herbívoros, os melhores lutadores é o Triceratops cinzento, é o Triceratops ossinho, que só tem osso, então a maioria dos carnívoros não conseguem morder ele, né? Só o tubassauro. Também tem os outros demais herbívoros, né? Então, mas aí é isso. Geralmente os lutadores defendem os demais herbívoros. Geralmente é assim. O estegossauro verde também é um grande lutador. Aí começou a luta entre eles. Então, o ossinho partiu para cima dos dinossauros carnívoros e o tubassauro partiu para cima dos outros herbívoros. E começou o combate. Então, o Triceratops cinzento atacou o tubassauro, mas o tubassauro foi mais ligeiro e mordeu a garganta do Triceratops, vencendo ele. O Triceratops ossinho atacou o laranjasauro e venceu ele. O dragãozinho, dragão vermelho, foi vencido pelo estegossauro verde, que deu uma rabada com força nele, derrubando ele. Enquanto o tubassauro estava atacando lá, mastigando a garganta do Triceratops cinzento, aí veio o estegossauro e deu-lhe uma rabada bonita, derrubando o tubassauro. Mas aí o tubassauro foi e atacou o estegossauro verde. E o combate continuou firme na parte de baixo, né? Ora vitória para os herbívoros, ora vitória para os carnívoros, né? E todos atacaram, mas que podiam para se defender. Já na parte de cima, os tiranossauros começaram a atacar os iguanodons, né? Então, e aí eles foram vencidos pelos tiranossauros. Aí que acontece? Só sobrou o Salim. O Salim, com medo de ser mordido, o que ele fez? Ele se atirou lá de cima para a parte de baixo da montanha. Caiu! Então o Pepe ele recolheu todos os feridos, levou para a turma do Angusto, na enfermaria de lá, para serem tratados, né? E aí a luta continuou, agora na baixada ali, na parte da montanha mais baixa, né? Aí sobraram quatro carnívoros, né? Os dois tiranossauros, o carnivossauro bege e o laranjasauro, que ainda sobreviveu aos ataques. E sobrou alguns herbívoros, né? Então, entre eles tem dois lutadores, que é o estegossauro vermelho e também o estiricossauro, né? Da família dos tricerátops, né? Estiricossauro bege. Aí os carnívoros começaram a atacar e vencer os outros herbívoros, né? Mas aí o estiricossauro partiu para cima do laranjasauro e derrubou ele. Então, aí o outro também pisou em cima do chefe de turma dele. Isso pode acontecer só nessa época, mas fora dessa época não pode não. Pisou em cima dele. Pois é, ficou lá desmaiado. Aí sobrou só esses dois herbívoros contra os três
os três carnívoros ali, os dois tiranossauros e o carnivossauro bege. Então, eles acabaram sendo vencidos pelos outros carnívoros, né? Infelizmente. Apesar que o estericossauro conseguiu derrubar o tiranossauro bocudo. Então, mas aí vieram os outros dois e atacaram o estericossaulo. Ele lutou bravamente, acabou perdendo. E aí o laranja-sauro levantou e ficou feliz. Pelo menos nessa parte aqui da montanha, foram os carnivossauros os carnívoros, né? Que venceram, né? Então, isso aí. Então, nessa parte aí já foi a vitória para o grupo dos carnívoros. É isso aí, parabéns! Então, chegou ao final dessa temporada de caça, dessas comemorações aí do Dia dos Dinossauros, né? Então, o Laranja-Sauro reuniu todos os vencedores. A parte dos carnívoros, só 2 vencedores, né? O tiranossauro verde e o carnivossauro bege. E da parte dos herbívoros, são um grupo grande. E Laranja-Sauro ficou surpreso pela primeira vez os herbívoros vencendo assim, né? São maioria. E Laranja-Sauro meio sem graça, né? Deu os parabéns ao dragãozinho azul e o tricerátops azulzinho pela boa ideia, né? Projeto desse jogo da conquista dos territórios, deu muito certo. E aí deu parabéns para todos os vencedores, os herbívoros, os carnívoros. Então aí limitou o Batman, né? Ele deu férias para todos eles, 25 dias, para eles irem para a turma que eles quiserem ir. Então é isso aí, parabéns para os vencedores. O Pepe tá ali também, recebeu um elogio do Laranja-Sauro também, porque o Pepe ele ajudou muito na organização de tudo, né? Então, parabéns para o Pepe também, isso aí. Porém, tem um grupo de dinossauros que não participou, né, de nada, que eram os voadores, né, os pterodáctilos. E o Laranja-Sauro, ele, depois que dispensou todos os outros dinossauros, ele conversou sério com esse grupo e perguntou por que eles desobedeceram a ordem do chefe de turma, que isso é uma lei. É um dever de todo personagem obedecer às ordens do chefe. Então eles falaram, né, que eles não se sentiram bem de atacar os seus amigos herbívoros, né? E também eles ficaram pensando, poxa, que a temporada de caça não é uma coisa boa, né? Que todo personagem tem direito à vida, que também é um direito dos personagens, né? O Laranja-Sauro ficou assim, meio surpreso com a resposta dos dinossauros, então ele disse assim, olha, se fosse em tempos antigos, vocês sabem como é que eu vou puno aqueles que não obedecem a mim, né? Eu dou uma mordida boa, né? Aí eles ficaram todos assustados, né? Aí Laranja-Sauro disse assim, como estamos em outros tempos, então é o seguinte, vou denunciar vocês 4 ao Tribunal dos Personagens. E vamos ver o que o tribunal vai decidir sobre vocês. Né? Então eles baixaram a cabeça e aceitaram, né? Então vai ter o julgamento deles, a gente vai acompanhar mais tarde, num outro vídeo. É isso aí. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Você que acompanhou desde o primeiro vídeo, né? E esse segundo vídeo, muito obrigado. Se você perdeu, não tem problema, é só procurar ali na playlist, né, da Constelação 4 do Batman, tá? Tá ali o vídeo, a primeira parte desse vídeo, dessa história. E aí você pode assistir se você perdeu, tá bom? O começo. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção ao nosso universo dos personagens. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Pois é, gente, e a história continua nos próximos vídeos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Fica com Deus.